Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Terça-feira, dia 11, já soltei um vídeo sobre adiamento do julgamento que ia ter amanhã sobre a ratificação ou não da liminar que põe o CRVG, o associativo, mesmo sendo sócio minoritário, no controle acionário da SAF, e foi adiado esse julgamento. Ia acontecer para definir a questão, né? Para quem não lembra, está chegando agora, não sabe do que se trata, o Vasco entrou, o associativo, pedindo uma liminar na Justiça Comum para tirar a 777 do controle acionário, e também entrou com uma arbitragem, porque assim o contrato assinado entre as partes lá atrás, de quando a 777 adquiriu o Vasco, para resolver a história, né? Todo mundo sabe, todo mundo pensa, acha que só o juiz decide as coisas, mas no Brasil, em outros países também, tem a possibilidade de você afastar o judiciário em algumas questões notadamente cíveis, ter um árbitro decidindo. E foi o que o pessoal fez, né? Salgado colocou confidencialidade nos contratos para blindar e ainda afastou o judiciário para impedir liminares, né? Isso é interessante. Já falei isso aqui outras vezes. Quando você quando você faz um contrato com alguém, você quer prejudicar, impedir, retardar que a outra parte faça alguma coisa com você, você bota confidencialidade, né? E uma multa pesada caso ela mostre esse contrato para terceiros, e bota aí convenção de arbitragem, mandando ela para a Câmara de Arbitragem, porque ela vai ter um trabalho maior, porque o árbitro não dá liminar, né? Tanto é que o Pedrinho foi para a Justiça Comum obter uma liminar para tirar o 777 do controle acionário da Vasco SAF, né? Mas dito isso, já soltei um vídeo sobre esse malandro aí, Leonardo Baran, e toda vez que alguém soltar um vídeo aqui praticando um desserviço, notadamente os meus inscritos, e a quem aparecer aqui, seja bem-vindo, eu vou aqui afastar isso, né, de forma veemente. O Baran, mais uma vez, né, de manhã, soltei um vídeo dizendo que ele tinha, junto com a Hora do Vasco, lançado que o Pedrinho estava praticando um golpe, que não queria vender. Eu disse que isso era impossível, porque o Pedrinho precisa da 777 para vender, que ela também é sócia, continua sócia, e o juiz da recuperação judicial tem que autorizar a venda. Então não tem golpe aí, tem uma acusação errada, né, leviana, contra o Pedrinho. E agora ele solta mais um desserviço, qual seja, ele afirma, dizendo o seguinte: esse adiamento foi muito bom para o Vasco, muito bom para o Vasco, porque aí o Pedrinho fica mais tempo com o controle acionário. Totalmente errado. Já falei que esses caras não estudam, não pesquisam, né? Ouvem falar. Só tem dois tipos de você conhecer alguma coisa: você estudar realmente aquilo ou ouvir de terceiros, que muitas vezes aquela informação está errada. Por que o Baran está errado? Porque o Vasco está com o controle acionário agora de forma precária, né? Uma liminar. Se o julgamento é amanhã e é ratificado isso, ele fica definitivamente com o controle acionário até a sentença arbitral. Porque eu expliquei isso, que a Câmara de Arbitragem não pode reverter, mexer nessa decisão de liminar. Não pode dar liminar e não pode afastar a liminar. Ela pode sim julgar contrariamente a liminar na sentença arbitral, e aí a liminar cai por falta de objeto. Porque vamos supor que lá na sentença arbitral o árbitro diga que a 777 tem razão, que o Vasco não tem razão, e aí ele vai retornar a 777 ao controle acionário, mas não revogou a liminar. Apenas ele decidiu a matéria conforme o contrato reza, a liminar perde o objeto, ponto. Mas quando ele fala isso, Baran, que é bom para o Vasco, não é. Se o Vasco amanhã, se houvesse julgamento, se fosse ratificada a liminar, se o controle acionário do Vasco ficasse definitivamente com análise do mérito, o Vasco
ganharia mais poder do que tem hoje, né? O Pedrinho quer vender. Qual o comprador que vai negociar agora, tendo o Pedrinho controle acionário de forma precária, através de liminar, né? Então é totalmente errado isso, você dizer isso, né? O controle acionário definitivo fortalece o Vasco, não fortalece a 777. E manter como está julgamento liminar sem definitivo é bom para a 777, que ela não perde poder de barganha. Opa, ainda posso voltar, não estou afastada definitivamente, né? E isso causa insegurança jurídica para o novo comprador. Ou seja, liminar pode cair no julgamento de mérito. No julgamento definitivo, volta a segurança jurídica para o novo comprador. E o Pedrinho quer vender. O Pedrinho não quer continuar no associativo, né? Inclusive o Brant está acusando o Pedrinho, dizendo que ele não quer vender, e blá blá blá, que tem que respeitar o sócio, que o sócio quis vender e tal, né? E por conseguinte, você deixando a liminar perdurar sem um julgamento definitivo, você asfixia o Vasco. Porque o Vasco precisa de receitas, no caso o Pedrinho quer através de um novo dono, e essa receita não vem, porque é precário, o novo dono tem medo de entrar, de fazer alguma coisa, e ser afastado depois, caso a liminar venha a cair. Ela não vai cair, estou dizendo aqui, pelos descumprimentos contratuais que a 777 perpetrou ao longo do seu negócio com o Vasco. E mais, se a 777 não for condenada na Câmara de Arbitragem pelos descumprimentos, vai ficar provado que Brant, que leu o contrato, e seus parceiros, os seus pares, prejudicaram o Vasco, não fixaram o contrato, melhor, não fecharam o contrato, ajudando o Vasco, impedindo que o Vasco fosse prejudicado por descumprimentos. E isso é muito importante. Já falei sobre isso, mas agora eu quero falar taxativamente. Se o Vasco vier a perder o controle acionário, se o Vasco vier a perder na Câmara de Arbitragem, fatalmente porque os contratos são ruins. E sendo ruins, amarelos deixaram passar essas coisas ruins no contrato, essas cláusulas que não tivessem previsto uma indenização parruda e perda das ações da 777 para o Vasco. Isso tem que ficar bem definido. Se o Vasco vier a ter uma negativa na arbitragem, tiver um revés lá, a culpa vai ser totalmente dos amarelos, que teve um representante Brant, que tinha a obrigação de ler todos os contratos, e se não leu, se seu grupo não leu, que impugnasse a venda, junto com os roxos, né? E vão ter que responder pessoalmente por isso, né? Aqui no inferno, na casa do baralho. Bom, para fechar aqui o vídeo, uma outra matéria gostosinha, né? O fanático vascaíno, o Azevedo, era a favor da 777, brigava com qualquer um. Em dado momento, ele afinou e disse: errei, a 777 estava errada, eu estava errado, sou agora um crítico da 777, não quero mais, né? Ele acabou de soltar uma carta ontem ou anteontem, aberta o nome ao Pedrinho, reclamando do Pedrinho. Cadê a carta aberta ao Salgado, reclamando da 777? Cadê a carta aberta à 777, reclamando dela? Cadê a carta aberta aos amarelos que não leram os contratos todos e não impugnaram uma venda com contratos ruins para o Vasco? E friso aqui, se houver algum problema, algum revés na Câmara de Arbitragem, por falta de supedâneo contratual, prevendo repercussões jurídicas negativas a 777, malandro, a culpa é totalmente de Brant e companhia. Porque se eu sou Brant, fico responsável por ler um contrato do Vasco, da minha paixão, clube centenário, e não prevejo ou deixo de brigar por cláusulas que favorecessem o Vasco em descobrimentos contratuais, não colocando multas pesadas para 777 e perda das ações, meu Deus do céu. Mas o tempo dirá isso aí. Vamos ver em que ponto, o quão responsável esses caras são. Se gostou do meu comentário, inscreva no meu canal, Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar, Vasco Análise.
Fique com Deus e até o próximo vídeo.